Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos com o livro do profeta Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. A maioria dos estudiosos acreditam que Malaquias é de fato o nome do profeta, daquele que escreveu o livro. Mas a leitura do texto às vezes dá a impressão que o Senhor Deus está falando ou testemunhando em favor do que foi dito pelo profeta Malaquias, como quem diz, o meu mensageiro. Mas é um recurso literário muito bonito. Mas vamos à leitura e você vê. Eis a palavra profética do Senhor contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, meu mensageiro. Eu sempre vos amei, assegura o Senhor. No entanto, vós me questionais: de que maneira nos tens amado? Ora, não era Esaú irmão de Jacó? Relembra o Eterno. Ainda assim, amei Jacó. Graças a Deus pela sua palavra e que o Todo-Poderoso, pelo seu Santo Espírito, nos abençoe nesta manhã, nos concedendo graça e discernimento para uma breve reflexão. Essa é uma primeira apresentação, uma introdução breve do livro do profeta Malaquias, em que o Senhor, de uma forma absoluta e poderosa, está confirmando, por assim dizer, a palavra anunciada, proclamada através de Malaquias. Diz o Senhor, o meu mensageiro, aquele a quem eu enviei para anunciar a vocês. É uma mensagem, é específico para o povo de Israel naqueles dias, naquele momento, mas nós podemos tirar para, para as nossas vidas, para a nossa realidade, para a igreja de Cristo Jesus, as verdades que, que estão no texto, porque a palavra de Deus ela é eterna, a palavra de Deus ela é sempre verdadeira. A primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que o Senhor Deus cuida, zela. Deus é Deus zeloso, cuidadoso, no que diz respeito ao testemunho ou à confirmação da sua palavra, da sua verdade, da sua vontade. Malaquias, que profetizou em Israel, contra Israel naqueles dias, ele é considerado o último profeta do Antigo Testamento, ou do Testamento judaico, do Testamento hebraico, né? Os falavam antigamente Velho Testamento, o último profeta da aliança de Deus com Israel. E a palavra, a princípio, é uma palavra ao primeiro, de indignação, em que o Senhor Deus se declara consciente do descaso, do desamor da nação, do povo para com ele, para com a sua fidelidade. De que maneira nos tens amado? Você falar que Deus é amor, se for uma apresentação poética, uma descrição no que diz respeito ao poder criador do Todo-Poderoso, a maneira como ele, em justiça e em santidade, organiza o universo, cria o ser humano, estabelece um plano e um propósito para a preservação dessa comunhão entre ele e a humanidade, é interessante de ouvir, é bonito e a todos, de fato, agrada. Mas você falar Deus te ama para uma pessoa, ou para um grupo, ou para uma cidade, ou para toda uma nação, que Deus ama você e aquele povo está vivendo uma situação de ruína, de pobreza, de dificuldades, isso é complicado convencer. Mas a questão aqui de Malaquias não é só convencer o povo do amor de Deus, é convencer o povo do amor fiel de Deus. Esse povo havia regressado da Babilônia e passou por um período de
restauração ou de reestruturação da própria nação, a própria identidade judaica estava sendo reconstruída, estava sendo reformada, estava sendo trabalhada, as instituições, aí você tem no Esdras, Neemias, né, Zacarias, você tem uma série de líderes levantados por Deus para atuarem na reconstrução, por exemplo, na restauração do templo, né? Na restauração das muralhas da cidade. Mas, na verdade, o que está sendo restaurado, o que está sendo reconstruído, o que está sendo remodelado são as mentes e o coração do povo da nação que viveu por um período significativo, né, no chamado cativeiro babilônico. Se você deixar de lado a questão da presença, da condução, né, violenta de um remanescente para uma terra estranha, com culturas estranhas, e você olhar pela história, pela economia, pela política, o que era a Babilônia era o centro, era a capital do mundo antigo ali, uma cidade império poderosíssima, belíssima, totalmente idólatra. Mas a arquitetura era tudo gigantesco, tudo grandioso, né? Tudo lembrava ou tentava induzir as pessoas de que a Babilônia era um reflexo dos céus na terra. As imagens esculpidas nas muralhas, a construção dos templos grandiosíssimos aos deuses dos babilônios, era para dar uma impressão de que a Babilônia era um reflexo do céu. Cidade-estado, fortaleza, mas também o centro do comércio, o centro da economia, o centro político, o centro econômico. Tanto é que muitos judeus não regressaram, permaneceram na Babilônia. Porque na Babilônia desenvolveu-se uma instituição em Israel, e é a que sobreviveu através da história, chamada sinagoga, a sinagoga. Né? A sinagoga era o centro espiritual, cultural, social da vida dos judeus no cativeiro. E a sinagoga tornou-se uma instituição poderosíssima na história, na cultura judaica até os dias de hoje. Os judeus não têm templo, mas têm a sinagoga e têm as instituições de estudo e de orientação da palavra de Deus. Quando esse povo foi devolvido à sua terra, esse processo árduo de trabalhar, de reconstruir, porque construir é uma realização. Comprei o terreno, um lote de terreno, no lugar que eu queria, e estou construindo a casa dos meus sonhos, estou me realizando, estou realizando um sonho. Reconstruir significa que você passou por um processo de desconstrução, de destruição. E às vezes o resultado final da reconstrução não demonstra a beleza e o esplendor que foi no passado. E isso entre os judeus que retornaram, que trabalharam, estavam vendo as nações vizinhas prosperarem muito mais rapidamente, e quem não fez oposição foi anexado ao império, os favores do império, Israel naquela luta, naquela labuta. Então, desenvolveu-se no espírito do povo, de parte do povo, uma certa inveja em relação aos seus vizinhos pagãos. Uma certa inveja. Por quê? Descobriram e viveram num lugar de coisas grandes e tremendas, e agora estavam achando que o que Deus proporcionou para eles, realizou para eles, não era pouco.
Como que, imaginando assim, Deus foi mesquinho. Me perdoe a expressão, mas é o que habita. Por que nós não temos aqui uma Babilônia? Por que nós não temos aqui gigantescas construções? Por que nossas casas nessa simplicidade? Por que as nossas relações sociais, econômicas, limitadas ao rigor da nossa tradição religiosa? Há um questionamento, sim. Há um questionamento quanto à fidelidade de Deus e o amor de Deus. Há, há um pensamento voltado à grandiosidade, né, do mundo ao redor, no entorno. Por isso a palavra de Deus, através do profeta Malaquias, começa aqui dizendo: Senhor, eu sempre vos amei. Eu sempre vos amei. É a resposta de Deus ao burburinho, aquelas conversas, aquelas inquietações. Deus não nos ama. Deus não se importa. Né? Deus não reservou o melhor para as nossas vidas. Nós estamos aqui em puro sofrimento, agonia. Porque se Deus nos amasse, aí Deus fala que o amor dele está vinculado, relacionado à eleição. A eleição, ou a vocação, ou a predestinação. Você pode escolher os termos, pegar o dicionário lá e estudar, mas a Bíblia lembra aqui da história nascente do povo, aqui não em Abraão, mas ele vem através de Jacó, através de Israel. Diz o Senhor: vocês perguntam como se manifesta o meu amor em relação a vocês? Não era Esaú irmão de Jacó? No entanto, eu escolhi, eu elegi Jacó, eu escolhi, eu amei Israel e rejeitei a Esaú. Os descendentes de Esaú, os edomitas, na região vizinha, haviam sido quase que destruídos e a palavra de Deus declara que estavam em inimizade contra Deus de maneira permanente, a tal ponto que Deus os rejeitou, como rejeitou Esaú no que diz respeito à eleição, à escolha, a escolha da linhagem. Esaú e Jacó, filhos de Ismael, filho de Isaac. Filhos de Isaac, irmão de Ismael. Isaac, filho de Abraão. Jacó e Esaú, netos de Abraão. Quando se vê a grandiosidade da história, a grandiosidade do homem, Abraão, os feitos de Abraão, o que Deus realizou através da vida de Abraão, a maneira como ele foi testado, a maneira como Deus levou Abraão ao limite, e a maneira bela como Abraão respondeu e correspondeu às expectativas de Deus, mesmo tendo sido levado ao limite, à exaustão, até a velhice, até o ponto em que parecia impossível o cumprimento das promessas de Deus na vida dele e na vida de Sara. Nós temos Isaque, o filho da promessa, que comparado ao pai, né, é como que um ator coadjuvante, porque as conquistas foram realizadas através de Abraão. Isaque é a perseverança. Isaque é o manter-se em fidelidade a Deus. Isaque é a continuidade. Abraão era profeta, era sábio, era guerreiro. Abraão é o pai. Abraão é o pai. Isaac sempre aparece como filho.
E quando Deus o abençoa, e ele tem 2 filhos, Isaac parece demonstrar na sua vida um descaso para com o filho que era o mais parecido com ele, porque Isaac era um administrador das bênçãos, era um administrador da herança, era um administrador de tudo que Deus proporcionou para Abraão. Você não vê grandes feitos, você não vê feitos grandiosos através de Isaac. Isaac é aquele que dá continuidade à promessa. É parte da linhagem de Abraão e é escolhido para o estabelecimento de uma nação através da sua descendência. Esaú era um homem do campo. Esaú era caçador. Esaú era aquele que vivia além dos limites dos rebanhos, além dos limites das tendas, além da administração dos serviços dos servos. Esaú é aquele que subia as montanhas, ia pelos vales, pelos campos. Esaú tinha um espírito aventureiro. Jacó tinha o mesmo padrão que o pai. Jacó. Mas Isaac não ia com a cara ou com o jeito de Jacó. Talvez, vendo no filho Esaú uma vida que ele desejou para si e nunca teve. Não teve porque não quis, né? Não teve porque foi acomodado. Não teve porque usou a desculpa das responsabilidades da administração e do cuidado para ficar ali parado, sentado. Porque o que impedia Isaac de fazer as suas peregrinações ali? Como fez, era nômade também, mas sempre ali, toda aquela estrutura, ele acompanhava. E a Bíblia declara que, apesar da predileção paterna, Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Israel. E isso nem sempre pareceu suficiente aos olhos do povo. Isso nem sempre pareceu suficiente para homens e mulheres daqueles dias. O amor de Deus se manifesta na vocação, na eleição, no chamado, no tratamento. Enquanto Esaú é deixado à própria sorte, porque era teimoso, era irrefreável, enquanto Esaú vive como bem entendeu, o amor de Deus se manifesta na vida de Jacó pelo tratamento duro até, pelo tratamento severo. Uma vida de provação, a partir do momento em que ele exagera, obviamente, engana o irmão, se bem que ele enganou alguém que queria ser enganado, né? Porque quem vendeu o direito de primogenitura foi Esaú. Esaú desdenhou de um direito por um prato ali de lentilhas ali, porque estava com fome. Ah, estou para morrer de fome. Não se morre de fome depois de um dia de trabalho. No máximo ali a pessoa vai desfalecer, dormir um pouco e recupera as forças. Era exagerado. Era exagerado. É claro, Jacó aproveitou disso, orientado pela mãe, muito mal orientado pela mãe. Sabia que Deus havia escolhido Jacó, mas nunca compartilhou essa verdade, esse testemunho, essa experiência dela com Deus para o marido, para o pai. Problemas que talvez pudessem ter sido evitados, mas não é o que poderia ter ocorrido, é o que aconteceu, que a Bíblia relata. O que a Bíblia relata.
Mas Deus mostrou para Jacó, Deus mostrou para Israel, que as bênçãos dele, que a promessa de fidelidade dele, exige também uma modelagem no que diz respeito ao caráter, à personalidade, à disposição de obedecer e de servir. Porque quando Jacó se refugiou com Labão, aparentemente ele chegou lá de mãos vazias. Pelo que a Bíblia mostra aqui, não sabemos muito bem o que aconteceu. Ele foi para providenciar um casamento, teve a bênção do pai, a bênção da mãe, mas quando ele chega lá na casa de Labão, ele está praticamente de mãos vazias. A Bíblia não explica. Era uma viagem longa. E uma viagem para constituir um casamento, que noivo chega de mãos vazias naquele tempo? Tem alguns espaços aqui na história que permite aí a imaginação, aos historiadores ou relatos paralelos aí tentarem preencher. Mas o fato é que Jacó chegou lá de mãos vazias. E quando saiu, já tinha uma família e tinha uma fortuna. Chegou lá praticamente órfão, chegou lá praticamente isolado, saiu com as esposas e com boa parte dos filhos e com muitíssimo rebanho. Se desentendeu com Labão, se desentendeu, porque Labão aparentemente mostrou-se mais sagaz, mais astuto do que o próprio Jacó. Deus mostrando para Jacó que não é através da astúcia humana que a fidelidade se manifesta. É a graça, é a bondade e é o amor de Deus que nos fazem prosperar e que faz com que Deus cumpra a sua própria vontade. Porque Deus é fiel, primeiramente, a si mesmo, a sua palavra, a sua vontade, aos seus desígnios. Mas no seu amor, ele se permite colocar-se em aliança, em pacto com o ser humano. Um ato amoroso, um ato misericordioso, um ato de compaixão da parte de Deus. E assim inicia o livro do profeta aqui, Malaquias, em que Deus garantindo que ele ama sim, e que o amor dele se manifestou na maneira como ele escolheu, primeiramente o homem, e depois a nação, e depois Israel como nação, para através de Israel cumprir o seu plano, o seu propósito. E mostra-se fiel. Todo chamado profético, todo enunciado, todo anunciado, toda proclamação profética diz respeito a uma renovação do pacto, da aliança, da fé, um despertamento, um avivamento, como você quiser falar ou experimentar ou entender. Um despertar da fé, um voltar à fé, uma renovação dos votos. Por amor, Deus se vinculou a Israel e Deus não pretende abandonar o seu povo. E diz o profeta aqui, ainda que Esaú, ainda que os descendentes de Esaú, os edomitas, reedifiquem as ruínas, as cidades, o estado, eu a tudo destruirei, eu a tudo demolirei outra vez. Eu a tudo demolirei. Um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Está falando aqui em termos de eleição, em termos de vocação, em termos de escolha para um propósito, estabelecimento de um indivíduo ou de uma nação, de um grupo, para um propósito específico, para participar do plano de Deus para atingir toda a humanidade. Ora, aí Deus explica. Aí Malaquias vai entrando na temática do que está acontecendo de fato. O que está acontecendo? É Deus que descuidou do seu povo?
É Deus que se esqueceu dos compromissos por ele assumidos com o povo, ou é outra coisa que estava acontecendo em Israel? Aí diz: ora, o filho deve honrar o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Adão, senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar, e ainda assim indagam: de que maneira te desonramos? Quando de fato estáis declarando, mediante vossa atitude, que a mesa do Senhor é sem importância e desprezível. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta-os ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno, o Todo-Poderoso. Está aqui uma instituição, o sacerdócio, que muito rapidamente conseguiu decepcionar o Todo-Poderoso. Em poucos momentos da história de Israel, o sacerdócio ocupou plenamente todo o espaço que Deus havia criado para ele. Os ofícios sacerdotais, aqui as ofertas, os sacrifícios, estavam sendo realizados de maneira superficial e de maneira a contrariar a vontade de Deus. Nós sabemos pela palavra de Deus que não é com sacrifícios que Deus se importa. Deus não está preocupado com sangue de touros, de bezerros, de ovelhas, não é isso. O sistema sacrificial estabelecido por Deus é um sistema que garante a comunhão com Deus. Ele não inicia a comunhão com Deus. Ele não é a origem, ele não é a fonte da comunhão de Deus com o povo ou do povo com Deus. Deus que se apresenta a Abraão, Deus que se apresenta a Isaac, Deus que se apresenta a Israel, Deus que constitui Moisés, seu servo. Deus estabelece um sistema religioso, sacrificial, de maneira a permitir que o povo possa permanecer em comunhão com ele, comunhão que foi iniciada por Deus. Não é o sacrifício, não é a oferta, não é a oferta de gratidão, não é a oferta de louvor que dá início ao processo de comunhão. É um reflexo, é o resultado e é a declaração pública diante dos homens, diante dos povos, diante das nações e diante dos céus, de que pertencemos ao Senhor. Por isso, em tudo, reconhecemos a Deus em nossas vidas. Os rebanhos, as colheitas, as festas, a alegria, as vitórias, em todos esses momentos, em todas as atividades realizadas pelo povo, o povo reconhece Deus. E o sistema sacerdotal funciona como esse elo que liga o povo na sua comunhão com o Todo-Poderoso. O povo em comunhão com o sacerdote em comunhão com o Senhor, em comunhão com o povo. É uma dinâmica. Porque os sacerdotes deveriam, em suas vidas, exercer muito mais do que os sacrifícios, do que o serviço no templo. Que a Bíblia fala que os lábios do sacerdote devem guardar, as pessoas devem buscar dele a justiça e o juízo, devem buscar a verdade, a orientação, o conhecimento de Deus. Era um grupo entre o povo que deveria servir como uma referência, como um referencial fixo do temor, do amor reverente, da devoção reverente e também um testemunho da fidelidade de Deus para com o povo. Essa instituição estava
muito mal. E continuou ruim. Em alguns momentos tornou-se péssimo. E perto do fim do território, perto do fim do estado, né, de Israel, pelos romanos, o sacerdócio, de um modo geral, os que estavam no poder, estavam totalmente corrompidos. Primeiro fator com que o Senhor Deus apresenta para as dificuldades que a nação enfrentava. Primeiro, a olhar no entorno. Segundo, não reconhecer o amor e a bondade de Deus. Terceiro, a corrupção da liderança espiritual. A corrupção. Eram mundanos, eram cínicos. Faziam a obra do Senhor relaxadamente. Ah, Deus não se importa, qualquer coisa serve. Não, não, deixa esse outro aí. Deixa esse outro aí separado. Não, esse mirradinho doentinho aí mesmo tá bom. Mesmo tá bom. O descaso com as coisas de Deus havia atingido o sacerdócio. O descaso. A irreverência. O viver debaixo de um compromisso e não reconhecer a bondade de Deus naquilo e tratar o privilégio que deveria ser entendido, porque era um privilégio, o serviço sacerdotal, tratar com desdém, com descaso. Então, antes de entrar nos detalhes do que ocorria com o povo, os primeiros a serem atingidos pela verdade da palavra do profeta Malaquias, mensageiro de Deus, são os sacerdotes. Aqueles que deveriam manter a chama da fé sempre acesa, sempre viva. Aqueles que deveriam zelar para que o povo vivesse ou expressasse a sua fé de maneira agradável a Deus, não por mera obrigação, não de qualquer jeito. Aqui o texto fala que Deus rejeitou Esaú. Esaú não é o primeiro rejeitado por Deus no que diz respeito ao estabelecimento de um pacto, de uma aliança. Esaú não é o primeiro. Nós, quando nos voltamos para a palavra de Deus, logo no início, o livro de Gênesis é muito importante, é mais importante do que as pessoas querem admitir ou imaginar. Os primeiros capítulos, o primeiro versículo, o segundo versículo são muito importantes. Mas o livro de Gênesis mostra também o relato de dois irmãos, Abel e Caim. E a Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e aceitou o sacrifício, a oferta apresentada, o sacrifício de Abel. E Deus não se agradou de Caim e não aceitou a oferta de Caim. Então, não é só fazer o que é agradável a Deus do jeito que agrada a Deus. Nós também somos parte da oferta. Nós também somos parte do sacrifício. As nossas vidas, o nosso caráter, a nossa índole, a nossa fé, a nossa dedicação, a nossa consagração, o nosso compromisso, o nosso comprometimento com as coisas de Deus, fazem parte do apresentar a Deus a devoção de maneira correta. Então não é só fazer o que é certo, do jeito certo, que está tudo garantido. Nós devemos também viver de maneira a nos tornarmos agradáveis a Deus. Não é só o sacrifício e a oferta, não é só o dinheiro aí. O dinheiro não é substituto, o dinheiro não substitui o caráter. O dinheiro não compensa, o dinheiro não é uma compensação pelo caráter do indivíduo.
Os bons frutos, os frutos ou fruto do Espírito Santo, precisam se fazer presentes nas nossas vidas para que o que apresentamos a Deus em termos de devoção, em termos de culto, seja de fato agradável a Deus. Do contrário, o culto a Deus, a adoração a Deus, ainda que na forma correta e adequada, é cínica, é incompleta. Não o quanto você apresenta do que você tem, o dinheiro ou isso, não. Não é uma questão de talentos exibidos ou apresentados para louvor ao Todo-Poderoso, não. É a nossa vida, é o nosso viver, é quem nós somos. É quem nós somos. Se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos transforme em pessoas agradáveis a Deus, o nosso culto é horrível. O nosso culto não é real, não é sincero, não é verdadeiro. Ah, mas você está exigindo. Eu não estou exigindo nada, eu não estou exigindo nada de ninguém. Eu não estou exigindo nada de ninguém. Só estou expressando aqui o que o texto apresenta. Ainda que estejamos dispostos, como diz o apóstolo Paulo, a oferecer as nossas vidas como sacrifício a Deus, ainda que estejamos dispostos a arriscar quem somos, o que temos, no que diz respeito à obra de Deus, ainda que nos tornemos aptos ou instrumentos úteis no que tange à realização de sinais, prodígios, milagres e maravilhas, diz a palavra de Deus, se não tivermos amor, ou seja, se não tivermos o Espírito Santo de fato habitando, regenerando, transformando, moldando a nossa vida, a nossa mente, é tudo inútil. Não tem valor eterno, não tem peso eterno, não impacta os céus. São obras terrenas, manifestações de religiosidade humana, mundana e terrena. É possível desagradar a Deus quando o culto a Ele é voltado exclusivamente às nossas ambições pessoais. Quando o culto a Deus não é um ato de reverência amorosa àquele que nos ama, aquele que nos amou e que nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, do amado, do Filho eterno, Cristo Jesus. É possível desagradar a Deus quando o nosso culto é motivado pela ambição mundana, pelas vaidades mundanas e humanas, do querer ser tão importante, imponente, grandioso, quanto a nação ao redor, quanto o povo em redor. Quando questionamos Deus em relação ao seu perfeito, eterno e justo amor, bondade, justiça e santidade, que garante Ele, coloca nas nossas vidas e coloca as nossas vidas na situação em que podemos e devemos expressar absolutamente tudo que Ele pretende para nós, quando buscamos outros lugares, outras posições, quando as inquietações deste mundo afetam o nosso compromisso com esse Deus, o nosso comprometimento, o nosso relacionamento pessoal. Quando a fé se torna uma dinâmica de ambição, de ganância, de mundanismo, do querer ser igual às outras nações, do querer ser igual a todo mundo,
quando na verdade o povo de Deus foi chamado para ser exclusivo. Foi chamado para ser o portador da verdade de Deus. E para que o mundo fosse capaz de reconhecer a presença de Deus naquele povo, aquele povo precisava adotar uma série de práticas, um modo de vida que contrastava em termos absolutos do que existia ou do que passou a reinar naquele mundo, naquela época. E que tem reinado no mundo como um todo, em todas as épocas, inclusive nos dias de hoje. Inclusive nos dias de hoje. Muitas pessoas começam no temor e no amor reverente a Deus. Depois correm o risco de cair num relacionamento cínico, sem vida, sem graça, sem unção, totalmente mundano e pecaminoso. Mas para que isso não ocorra, e para que nós estejamos sempre atentos no que diz respeito à nossa caminhada com Cristo, eis a palavra de Deus. Eis a palavra de Deus, que contém o registro de tudo que Deus tem para as nossas vidas, inclusive o chamar a atenção para o caminho errado que pode conduzir à destruição. Malaquias, o mensageiro de Deus, a quem o próprio Deus apresenta como o meu mensageiro, uma referência, uma preparação para aquele que é apresentado como o meu servo, a quem João depois chama a palavra viva, ou verbo de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio para nos conduzir a Deus, a restaurar, curar as nossas relações com Deus, a deixar patente aos nossos olhos quem de fato nós somos e exibir de maneira assim inquestionável que Deus de fato nos ama, que Deus de fato se importa. Deus se importa comigo, Deus se importa contigo. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus é uma companhia, o Espírito de Deus é uma pessoa sempre presente e Deus sempre levantará pessoas para te socorrer, para te orientar no momento apropriado, no momento adequado. A prova, a manifestação, a declaração poderosa do amor de Deus está no fato de que, apesar da situação em que estejamos vivendo, de alegria, de tristeza, seja ela qual for, sabemos que Deus nos ama porque Ele permitiu que nós tivéssemos o conhecimento do seu amor, da sua vontade, da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia através de Cristo Jesus. Vocacionados, chamados por Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós podemos e devemos experimentar. O livro de Malaquias, ele diz a isso a respeito. Ele nos convida a experimentarmos a bondade, a fidelidade e o amor de Deus nas nossas vidas, restaurando, consertando, curando o nosso relacionamento. É um convite à vida espiritual dinâmica, a uma fé viva, uma fé eficiente, uma fé suficiente para transformar o nosso viver, o nosso ser e manter a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. É um poderoso convite à restauração da nossa comunhão com Deus.
tornarmos a nossa vida um instrumento de louvor ao Todo-Poderoso, num viver que agrada ao Todo-Poderoso. Deus te abençoe, te conceda muita paz, abundante paz.